Eu sou Daniela Bona, trabalho com finanças e investimentos. A gente preparou uma série com 4 episódios para falar com você sobre finanças em família. Como ajustar as finanças dentro da sua família. Nesses 4 episódios, nós vamos falar como lidar com as finanças em família, como fazer um diagnóstico, como fazer um planejamento financeiro e como realizar sonhos com os nossos recursos e com o nosso dinheiro. Primeiro, eu quero contar uma coisa que eu descobri e eu vou contar para vocês. Por que todo professor, educador, influencer vira coach? Vocês já perceberam esse fenômeno? Mas o que eu estou querendo dizer para vocês? Com certeza vocês já viram esse fenômeno. Todo mundo que sabe alguma coisa, que sabe algum assunto e quer passar esse assunto para os outros, porque sabe que vai gerar uma melhora na vida da pessoa, percebe que sim, o conhecimento é muito importante, mas quando as pessoas não fazem, nada acontece. Que a ação é que gera o movimento, é que gera a mudança. Então, a gente percebe que as pessoas precisam agir. Não adianta nada você consumir aqui 1000 vídeos, estudar. Se você não se propor a fazer algo, nada vai mudar, nada vai dar certo. Então, eu já quero deixar esse recado para você que está se propondo a ver aqui esses 4 episódios, a vê-los e a colocá-los em prática. Já chama cônjuge aí, já chama o companheiro para ver junto. Se você caiu de paraquedas aqui, chama também, começa a ver esse episódio e todos os outros episódios, porque finanças em família é algo para a gente ver juntos. Por que abordar finanças em família? Com certeza, o tema de dinheiro, finanças, investimentos pode se tornar bastante desgastante num relacionamento dentro de casa, com a família, com filhos. É algo que precisa ter transparência, mesmo que isso gere muita dor de cabeça, algumas brigas, algumas discussões, mas é necessário que exista um alinhamento, uma conversa, para que o relacionamento, muitas vezes, ele se fortaleça, inclusive. As crianças, por sua vez, também veem ali nos seus pais exemplo. Tudo que você está fazendo, elas estão absorvendo, elas estão tendo o exemplo de como agir. Então, elas também vão seguir o exemplo de como agir com o dinheiro. Pense nisso e saiba que finanças dentro de casa é para ser um assunto recorrente. Mesmo que não seja agradável, a gente vai construir um caminho para que depois seja sim agradável falar sobre isso. Provavelmente você vive essa realidade. Trabalha o dia todo, trabalha aí 8, 10, 12 horas por dia, todos os dias da semana, o ano inteiro. E o que acontece? Você gasta uma grande parte da sua vida, grande parte do seu tempo trabalhando. Só que muitas vezes a gente não dá a devida atenção ao dinheiro que vem desse trabalho. Olha que estranho, né? A gente coloca tanto tempo, tanta energia nisso, deixa de ficar com a família, deixa de ficar em casa, sabe que tem que trabalhar, mas na hora de cuidar do dinheiro, a gente é negligente. Então não faz muito sentido, é uma conta que não faz sentido. Se a gente se dedica tanto ao trabalho, faz sentido que a gente se dedique também a cuidar daquilo que vem do trabalho, que é o dinheiro e que é o nosso sustento. E assim, quantas vezes eu já vi famílias, trabalhadores, profissionais de muito sucesso, mas que na hora do dinheiro simplesmente não param. Ah, não, eu não quero parar para ver isso. A gente está trabalhando contra a gente mesmo, e é isso que a gente não pode fazer. E aí, falando na família, a primeira coisa que vocês vão pensar é a seguinte: quando a gente tem o nosso orçamento familiar, a gente pode ser deficitário ou superavitário. O que significa isso? Ou falta dinheiro no final do mês, ou sobra dinheiro no final do mês. Então, vocês precisam, primeiro de tudo, olhar e identificar qual a realidade de vocês hoje, da família hoje. Se existe um orçamento deficitário, ele precisa ser corrigido. E se existe um orçamento superavitário, a gente precisa saber o que fazer com esse dinheiro que sobra.
E é muito simples pensar. Quando você tem um orçamento deficitário, você está pagando juros. Se você precisa completar o orçamento no final do mês com um empréstimo, com um cheque especial, sem pagar o cartão todo, você está pagando juros. A gente não quer pagar juros. Já se você tem um orçamento superavitário, se sobra no final do mês, o que você vai fazer com esse dinheiro? É algo que te dê juros. Então, você está recebendo juros. Esse é o nosso objetivo, receber juros. E aí, qual é o primeiro passo? E, gente, olha, nós já vamos falar aqui de uma forma bem prática. Quando a gente vai ver sobre esse orçamento, a gente precisa contabilizar o que entra e o que sai. Lembra que eu falei da história de que todo mundo acaba se tornando um coach, querendo motivar as pessoas a fazer? Porque, efetivamente, o que vai fazer a diferença é você colocar a mão na massa. Então, eu te convido para, quando acabar esse vídeo aqui, o casal sentar e olhar todos esses pontos aqui que a gente está falando. E o primeiro ponto é a gente identificar quais são os nossos custos, quais são os custos da casa, os custos da família. E aí, os custos principais são os chamados custos fixos. O que são os custos fixos? Aqueles que não dá para, em um mês, você abrir mão de pagá-los. Então, se você mora de aluguel, você tem que pagar o aluguel. Se você tem um financiamento de um carro, você tem que pagar a parcela do financiamento. Se você tem um filho na escola, você tem que pagar a mensalidade. Se você paga água, luz, telefone, tudo isso vão ser custos fixos. E aí, qual que é o grande lance? Uma vida próspera, uma vida saudável financeiramente. Manter custos fixos ali, ó, sempre na rédea, sempre controlados. E aí, vamos até contar algumas histórias, porque muitas vezes a gente consegue ilustrar muito melhor. Saiu aí na mídia agora, esses tempos, que uma pessoa da mídia, uma apresentadora muito famosa, que ganha muito dinheiro, e que agora ela está se separando, e que ela ia ter dívidas agora, e que o custo mensal da família era em torno de 300 mil, 400 mil reais. Então, olha só, ela ganha dinheiro? Ganha bastante dinheiro, mas assumiu um estilo de vida, um custo de vida tão alto que a pessoa se torna escrava daquele custo de vida alto. Ah, mas Daniela, então eu ganho milhares e milhares por mês, 1 milhão por ano e não vou aproveitar? Claro que vai, claro que vai. Mas isso tudo precisa ser muito bem equalizado. Senão você, ao invés de aproveitar, você vira um escravo daquele custo fixo seu. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, organizar e saber quais são esses custos fixos da casa e em que patamar eles estão. Se eles estão metade da renda de vocês, se eles estão 30% da renda de vocês, isso tudo precisa ser contabilizado. E aí, na outra ponta, nós temos os custos variáveis, que são o quê? Aqueles custos com lazer, compras eventuais. Engraçado que esses dias eu vi aqui na internet alguém falando de dinheiro e falou uma coisa interessante, falou assim, se o seu orçamento é muito tomado por custo variável, que bom, você não está preso. Se você usa muito para lazer, compra muito, que bom, você não está preso. Aí, né, é contraintuitivo. Eu parei e falei, como assim? E realmente, por quê? Se o seu custo mensal, se você gasta muito, é com um lazer, é com algo que no próximo mês você pode tirar, você pode reduzir, isso já te dá uma liberdade, uma flexibilidade. Significa que é o mais inteligente a fazer? Sair sem... Depende, nós vamos ver. Nós vamos ver já nos próximos episódios sobre investimentos, sobre o destino do que sobra. Mas, por hora, a gente precisa saber que esses custos variáveis têm que estar ali controlados também. E aí eu quero comentar sobre algo. Muita gente começa a organização financeira com o seguinte pensamento: eu preciso diminuir a minha fatura do cartão de crédito. É comum, talvez você até se identificou agora, né, quando eu falei isso. Só que o que ocorre dentro do cartão de crédito é que existem quais são os nichos que você está gastando, as categorias. Então, seu objetivo não é reduzir o cartão de crédito. Seu objetivo é comprar menos roupa. Se você está vendo ali no cartão que está indo tudo com roupa, seu objetivo é organizar a viagem com antecedência para pagar menos, porque você está vendo que no cartão está indo muitas coisas assim.
organizar a comida, porque está indo muito restaurante no cartão de crédito. Então, esse é o objetivo. Muita atenção na hora de fazer esse planejamento. E aí, eu quero falar de liberdade financeira. Quando você diminui os seus custos, você aumenta a sua liberdade. Essa semana eu estava conversando com uma médica fantástica, e a gente estava conversando o seguinte, que a mulher ainda tem na vida dela um momento especial, que é o momento da maternidade. E que é comum que a mulher, nesse momento, ela coloque o pé no freio, né? E aí, quando a pessoa ela é autônoma, ela, no caso dela, uma médica, então que a pessoa, o que ela faz de dinheiro, precisa dela estar ali trabalhando. Quando você tem um custo fixo muito alto, olha que complicado, olha que falta de liberdade você tem. Então, o planejamento, até para você desacelerar um pouco, nesse exemplo eu falei da mulher que de repente ela quer se dedicar agora à maternidade mais tempo, ao filho novo mais tempo. Mas podem existir várias outras situações com o homem, com a mulher, que é necessário uma desacelerada. Só que se você já assumiu custos fixos tão altos, você é atropelado por eles. Então, você manter a organização e manter sob controle os seus custos vai te dar liberdade. A outra ponta que a gente sempre se importa é a de ganhar. Quando a gente vê aí falar de liberdade financeira, a gente pensa só no ganhar mais, no ganhar muito, no investir, mas na verdade são esses dois lados da balança. Ganhar mais, sempre buscar ter uma renda maior e custos essenciais, custos que não engolem a gente. Porque não adianta você ser muito econômico, mas não ter uma renda alta, porque se você economizar muito de pouco, vai continuar sendo pouco. Se você ganhar R$100 e economizar 100%, você economizou R$100 no mês. Entende? Já só ganhar muito também não vai ser a solução. Porque se você gasta sem restrição, sem controle, você pode ganhar o quanto for, que não vai conseguir fazer sobrar e ter um orçamento saudável. Então, isso precisa estar equalizado. Espero, então, que com esse vídeo vocês tenham tido um momento aí, o casal, ou você que não viu junto, mas depois vai mostrar aí para o esposo, para a esposa, para parar e pensar sobre isso, que eu sei que é um assunto que não é abordado com a frequência, a quantidade de vezes que deveria ser abordado em um lar. Então, aproveitem esse vídeo, finalizando ele, façam alguma coisa, sentem, revejam as finanças, para que vocês comecem a construir um caminho saudável dentro de casa e ainda deem um bom exemplo para os filhos e a família toda vai sair ganhando. Que bom ter você aqui. O meu canal do Instagram é @DanielaBona. Me segue lá no Instagram também. E até mais. Até os próximos episódios dessa série.